Bem-vindo, Zeca. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Eu estou muito feliz de apresentar para vocês o Zeca Ligeiro. Ele é carioca. Nós temos alguns aprendizes cariocas aqui. Eles fogem do Rio de Janeiro, daí encontro com o Rio de Janeiro aqui, né? E é estudioso de performance. Ele fez mestrado e doutorado na New York University com o Schechner, que é o grande papa dos estudos da performance. Ele estuda a questão cultural, a questão da performance, tanto nas culturas negra e ameríndias, estuda o candomblé, estuda a Umbanda, é pai de santo, é coordenador do Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias na Unirio. Ou seja, ele pode ter muita coisa para trazer para a gente hoje. É um grande prazer ter você aqui, viu? Maravilha, assim. E é isso, gente. A partir de agora, fica com ele. E boa sorte para todo mundo. Obrigado. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Eu sou um carioca meio mineiro, porque eu nasci no Rio de Janeiro, com 2 anos. Eu fui para a cidade da minha mãe, que é norte do estado do Rio. Meu pai era marinheiro e a minha mãe era professora. Então, eu acho que eu tenho um lado de marinheiro e um lado de professor, que continuo na minha vida inteira, sempre navegando e sempre querendo dar aula, ensinar alguma coisa e aprender alguma coisa. Bom, ele apresentou mais ou menos. Eu acho que eu sempre gostei de estudar, mas assim sempre fui muito curioso e achava que eu seria um artista visual. Sempre eu trabalhei com desenho desde cedo, mas depois eu descobri o teatro escrevendo uma peça, sem nunca ver teatro direito. Então, quer dizer, é uma coisa que, ao longo da minha vida, eu aprendi que era muito bom ser vários e muito difícil ser vários, porque o mercado exige um só. Vários amigos meus fizeram carreira, começaram comigo e ficaram famosésimos na Globo, e outros ficaram famosos em outros campos, e eu estou aí trabalhando, mas assim é muito mais difícil, porque eu me dividi em várias coisas. Mas ao mesmo tempo meus amigos estão velhos, acabadinhos, já fazendo plástica, e eu me sinto feliz com o que eu faço, porque eu faço o que eu gosto, né? Então eu acho que isso é fundamental. Eu vejo o teatro, sempre vi o teatro como uma fonte de prazer e uma fonte de pesquisa, de investigação, sempre muito curioso o que ia acontecer. E a primeira grande montagem que eu fiz, quando eu estava na escola de teatro, eu resolvi trabalhar com a Medeia, mas eu queria saber o que estava atrás da Medeia, eu não queria só o texto grego. Eu comecei a ver o mito de Medeia, de onde vinha e tal, e tal. E uma professora minha, chamada Luísa Barreto Leite, que era já velhinha na época que ela estreou o Vestido de Noiva, tu imagina, ela era minha professora. Eu também já sou coroa, eu tenho 33 anos, 2 vezes. Então, ela falou assim: você conhece a doutora Anísia da Silveira? Conhece o trabalho de Jung? Eu falei: não, quem é esse cara? E aí eu fui trabalhar com a doutora Anísia, entendeu? E tive a chance de ficar 2, 3 anos trabalhando com ela e montei um espetáculo chamado O Mito de Medeia. Então, já comecei subvertendo a ideia que o teatro podia me dar. E aí descobri um tal de Grotowski. Enfim, a gente não tinha na época YouTube, não tinha essas coisas todas, então as informações eram muito escassas, né? Era o livro Em Busca do Teatro Pobre, do Grotowski, a gente ficava imaginando como é que seria isso. Então, isso tudo me levou a várias experiências. Eu fiz algum sucesso, tive algum sucesso, muitos fracassos, mas, enfim. Durante um tempo, eu vivi essa época da ditadura. Muitos colegas meus faziam teatro engajado, e eu queria fazer sempre um teatro experimental, e sempre era taxado de alienado,
porque eu queria fazer uma coisa do inconsciente, do corpo, trabalho de expressão corporal. Isso, na época, era considerado uma coisa... Não era engajado com a luta política, com a emergência do momento. Mas, enfim, era o meu caminho. E, então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, às vezes, a dificuldade da gente ser a gente mesmo, da gente querer fazer as nossas coisas, e o que o mercado pede, ou o que a inteligência nacional, o partido, a ala, não sei das quantas, o movimento, não sei das quantas, fica cobrando da gente. Então, é sempre uma negociação difícil de acontecer. É claro que os tempos são outros, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, nesse momento, uma repetição do golpe de 64. O AI-5 está chegando aí, né? A gente está vendo censura aparecer em vários lugares. Enfim, mas eu não vou fazer um discurso político, assim, não é minha intenção. Eu estou falando um pouquinho da minha formação, porque demorei muito a tentar... enfim, eu trabalhei muito tempo com teatro experimental e fui para Nova York para estudar o teatro experimental. Eu ganhei uma bolsa e fui estudar com Richard Schechner, que é o bambambam do estudo da performance, mas na época eu não sabia, não era tanto assim, eu fui na década de 80, 70, 80. E, quando eu cheguei lá, tudo era performance. Eu fiquei sem entender direito, porque tinha performance do dia a dia, ritual era performance, enfim. E isso abriu um universo muito grande, e eu fui estudar com um professor que não era da NYU, que era da Yale University, chamado Robert Ferris Thompson, que deu um curso chamado Nova York, uma cidade secreta africana. E ele mostrava o mapa de Nova York e da onde que vinham as populações negras e da onde que elas se relacionavam com as Américas, né? E aí vinha da Jamaica, tinha um bairro chamado Jamaica, e aí vinha o reggae vem da onde? Da Etiópia, vem do sei da onde, o ritmo vem do sei da onde. Então, ele mapeava essa diáspora africana, e eu comecei a entender essas performances africanas e fiquei fascinado. Falei, gente, ninguém estudou isso no Brasil. E me senti que era isso que eu queria estudar. E aí, quando eu voltei, eu comecei a estudar as performances africanas, afro-brasileiras. Mas eu também me encantei, e aí eu publiquei um livro chamado Iniciação Candomblé. Todos da escola acharam que eu virei macumbeiro, e eu era performeiro e macumbeiro, entendeu? Ao mesmo tempo. E o preconceito era, assim, terrível. Então, foi muito complicado numa escola de teatro ortodoxa, que, inclusive, os ex-professores meus estavam todos lá, né? Eu não contei uma passagem que eu fui para Uberlândia também, e fiz teatro comunitário, mas, enfim, e me interessei também pelo trabalho de teatro do oprimido, tive uma relação rápida. Mas, enfim, isso é uma outra história, mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo contar para vocês entenderem, o ponto que eu cheguei agora, nesse momento, em que eu vou mostrar para vocês um vídeo que é o resultado dessa discussão que eu venho fazendo, porque primeiramente, eu mergulhei profundamente na tradição afro, que não é o tema de hoje, mas, enfim, de qualquer maneira, eu devo falar. E depois eu comecei a trabalhar as questões ameríndias. E, finalmente, uma viagem à Ásia mexeu muito com a minha cabeça, e eu comecei a ver o paralelismo entre Ásia, África e os ameríndios. E comecei, então, a me fundamentar por que eu era contra o teatro eurocêntrico. Então, exatamente isso. Eu vou mostrar um vídeo, que é um vídeo de 15, 18 minutos, que basicamente fundamenta o meu ponto, para depois do outro teatro, que é o título do vídeo, que eu estou chamando de outro teatro, que seria o teatro não eurocêntrico, o teatro que trabalha com as tradições afro-ameríndias e outras tradições que não sejam atreladas a esse universo aristotélico, esse universo linear. É claro que eu não estou falando do teatro pós-moderno, que já faz uma miscelânea, estou falando das grandes tradições teatrais, né? Bom, então vamos soltar o vídeo aí, pode ser? Ok, pode soltar. É só... eu que tenho que apertar aqui? Já foi.
é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Eu queria que meu pai me dê uma estrela para ser minha. Pra quem é da noite. Bom dia pra quem Quando fechamos os olhos e imaginamos o teatro, nos transportamos para a casa onde acontecem as peças, a casa de espetáculo. Entramos no espaço. São cadeiras numeradas, poltronas confortáveis, pagamos um preço também razoável para assistir essas peças. Escolhemos o nosso lugar. Esse é um teatro que reflete as nossas classes sociais, não? O nosso sistema. E também reflete o nosso jeito de querer ser europeu. Então, basicamente, este é o teatro que nós conhecemos. Mas esse não é o meu tema. Nós vamos falar de um outro teatro. Um outro teatro que não está dentro do teatro. É um teatro que acontece nas ruas, que acontece nas comunidades, que acontece num Brasil que a gente também conhece pouco. E que acontece em muitos outros países, evidentemente. Vamos pensar o teatro como um fenômeno que pertence a toda a humanidade e que acontece simultaneamente em diversas civilizações, com estéticas complementares, envolvendo as narrativas épicas e dramáticas, o canto, a dança, a cenografia, o figurino. Contemporaneamente, ele inclui ainda os aparatos tecnológicos da luz, projeções de vídeo, utilização de recursos, de ampliação da voz e sonoplastia. Mas nós vamos examinar esse outro teatro como um amplo espectro de possibilidades a partir de algumas das mais importantes tradições do Oriente, das Américas e da África. A palavra performance é empregada pela mídia para demonstrar o comportamento de um atleta em uma competição. Da mesma forma, para descrever a atuação do artista do palco. A palavra performance começou a ser empregada inicialmente por muitos artistas visuais em galerias, museus e parques, ou mesmo na rua, a partir da década de 60. As interferências performáticas, surgidas nesses anos nos grandes centros dos Estados Unidos e Europa, passaram a ser também provocações. Hoje, ganham uma dimensão política em ações isoladas, como arte relacional, ou mesmo nas manifestações políticas das ruas, incorporadas por coletivos a favor de movimentos sociais, feminismo, antirracismo, anti-homofóbico, contra a corrupção, etc. A experiência do monólogo teatral, ela foi levada ao extremo pelo performer, que passa a se mostrar como o próprio texto. Em vez do personagem, ele apresenta a si mesmo, o seu selfie. Acción ritual número 314, sampling, cambio. Por outro lado, desde a década de 60, antropólogos e sociólogos passaram também a usar a palavra performance para descrever festas, rituais e outras manifestações espetaculares. Eles passaram a descrevê-las como performances culturais. Muitas formas antigas do teatro aparecem na China. Há referência de representações teatrais anteriores ao ano de 1500 a.C., incluindo palhaçaria, acrobacia, música e dança. A tradição do teatro de sombras, por exemplo, dispõe de uma lenda que conta o seu nascimento no ano de 125, quando o imperador Wu Ti, da dinastia Han,
desesperado com a morte da sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. De acordo com a lenda, o criativo mago, para fugir da morte sumária, teria inventado uma nova forma de teatro, ao usar pela primeira vez uma pele de peixe suficientemente macia e transparente para confeccionar a silhueta da bailarina. Naquele ano, pôde reacender a vida na representação da sombra, que dançava, criando uma forma de teatro que se popularizou no Ocidente. A visita do ator chinês Mei Lan Fang e suas performances em Moscou e Leningrado provocaram um grande impacto no mundo teatral europeu. Isso aconteceu em 1935. Na plateia estavam presentes os grandes diretores russos, Stanislavski, Meyerhold, além do cineasta Eisenstein. Também estavam presentes os conhecidos diretores do Ocidente, Bertolt Brecht, Erwin Piscator e Gordon Craig. Foi o primeiro contato real com a antiga tradição chinesa de teatro e provocou em todos uma fascinação, marcando fortemente, sobretudo, o trabalho de Bertolt Brecht e de Meyerhold. Mei já era um reformador da ópera, e não tanto um típico representante da antiga tradição como se pensava. E a própria ópera chinesa de difícil definição, um teatro onde se mesclam linguagens diferenciadas como a literatura, a música, o canto, a dança, as belas artes, as artes marciais, o malabarismo, todas reunidas em busca de uma espetacularidade. Os movimentos são estilizados, a voz nunca falada de forma naturalista, sempre numa voz vibrante e em falsete, o que nos remete todo o tempo a uma representação da realidade e nunca uma tentativa de imitá-la em seus pormenores cotidianos. Devemos estender a questão do outro teatro a outros parâmetros para perceber que a teatralidade não reside apenas na psicologia dos personagens e na trama dos seus destinos enquanto texto falado, mas, sobretudo, nos seus aspectos ritualísticos, fantásticos, metafísicos, expressos especialmente na combinação dos distintos elementos, como a música, a dança, o uso de máscaras, o canto, a cenografia e a narrativa épica. Pois foi exatamente esse aspecto que chamou a atenção na performance do Teatro e Dança de Bali, assistida por Artaud na Exposição Colonial em Paris, em 1931. Ele se impressiona com os gestos codificados dos atores bailarinos e, sobretudo, com as temáticas de caráter metafísico e arquetípico. É a partir daí que Antonin Artaud vai desencadear o seu raciocínio sobre o papel revitalizador numa Europa condenada ao racionalismo estéril. Ele se propõe a criar uma linguagem que, através da manipulação de signos, possa se reaproximar do cosmos e do divino. O interesse pelas culturas ameríndias traz Artaud ao México, onde ele vai encontrar os tarahumaras para experimentar o impacto das culturas pré-colombinas, participando dos rituais com o uso do peyote. A referência mais antiga que temos nas Américas de um teatro como o que concebemos hoje, com enredo, figurino, conflitos, além da música, do canto e da dança, é Rabinal Ati, ou A Morte do Guerreiro, remanescente das antigas civilizações maias, cujo texto, em 4 atos, sobrevive até hoje e é encenado na cidade de Rabinal, ao norte da capital da Guatemala. Diferentemente dos espetáculos tradicionais, a encenação é totalmente ritualizada e os atores encenam para os deuses de acordo com uma tradição pré-colombina. Muitas danças dramáticas são realizadas a partir da fusão de tradições indígenas em países andinos e na Mesoamérica. A forte repressão da Igreja Católica, em colaboração com os governos locais, permitiu apenas que rituais fossem realizados dentro dos calendários dos santos. Apesar das sucessivas guerras internas e governos ditatoriais, a cultura maia sobrevive com uma grande vitalidade e variedade de espetáculos musicais.
A primeira vez que eu tive ideia sobre outro teatro foi quando eu estava na China. Porque pela primeira vez, eu vi um teatro absolutamente diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. Tive contato com a história, e não foi exatamente a história que me surpreendeu, mas a maneira de contá-la, a maneira de fazê-la. Os atores encenavam num estilo em que o corpo era muito expressivo. Havia neste corpo algo de dança, algo de acrobacia, e esse corpo trabalhava com um ritmo muito interessante, de acordo com uma música ao vivo. Nada era realista. Os gestos sugeriam situações, sugeriam momentos, sugeriam emoções. Tudo era dentro de uma estética extremamente bem desenvolvida, bem realizada. Eu percebi que ali existia uma escola muito antiga. E, no entanto, eu ficava me perguntando, por que não sabemos nada sobre o teatro chinês no Brasil? Somos tão influenciados pela arte europeia. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, e assistindo um espetáculo de um grupo da Guatemala, de tradição maia, Sotzil Jay. Esse grupo, que existe há mais ou menos 10 anos, ele trabalha com uma tradição maia de teatro, que nós também não conhecemos, de uma maneira com bastante similaridade com a maneira chinesa. Eles trabalhavam o corpo de uma maneira não realista. Eles encenavam uma história mítica, maia, tradicional maia. Eles trabalhavam com instrumentos musicais, criando uma musicalidade que era muito próxima da dança. Em viagens à África, eu pude perceber também, dentro dos rituais, processos puramente teatrais, em que são contadas histórias, são encenadas histórias, através do cantar, dançar, batucar. No Brasil, nós temos muitas formas ameríndias e africanas, afro-brasileiras, que incorporam essas tradições ameríndias e incorporam as tradições que vieram da África, que são as tradições em que o contador de história, ele dança, ele representa, ele canta. Ntolemba la bela ntola silo kana ala manduka lento manchi manjaku ruka choka legi manduka ndo na chanki pani legi manduka pani mundu legi manduka kan do cantenin hola tío escúchame que te voy a hablar un poquito lo que es mi cultura. Sabes que soy un negro, pero mucha gente que no sabe que ellas de dónde son. ¿Sabes por qué? Antes la separación, que la gente se han perdido sus razas. Hay veces que yo me estoy contenta de saber lo que es mi raza. Hay gentes que han encontrado en este pueblo, que ellas vienen de un pueblo diferente, que me preguntan que yo soy de dónde, que yo soy un negro, que mi cultura soy del sur de Senegal. Yeah, man. Para entender as relações do corpo com a espiritualidade e a filosofia africana, principalmente dentro do ritual, no caso do Brasil, candomblé, umbanda, jongo, folia de reis, e também em situações de entretenimento, como samba, futebol de arte negro, etc.,
No sentido de resguardar a tradição, desenvolvi o conceito de motriz cultural, como um processo de entendimento da continuidade de performances africanas no Brasil. Em vez do termo matriz, largamente conhecido entre os adeptos e admiradores, procurei destacar um conjunto de técnicas aplicadas simultaneamente com o cantar-dançar batucar, expressão usada pelo pesquisador Kakia Fukial, para indicar o denominador comum das performances africanas negras. Seguindo a análise, destaco a importância do corpo dançante, do devoto participante, onde todo o processo ocorre, no caso do afro-brasileiro. As dinâmicas das motrizes culturais se processam no corpo do performer como um todo. Nesse sentido, o corpo é seu texto. Nele se corporifica uma literatura viva, desenvolvida a cada apresentação, refletindo o conceito que se tem da tradição. Frases contemporâneas de cunho acadêmico como pensamento do corpo, fala do corpo, etc., importadas de pensadores europeus ou norte-americanos, já eram muito conhecidas da tradição afro no Brasil, há pelo menos 100 anos. Nessas festas, grandes sapateadores apareciam, sambavam e tinham a malícia de tirar o ritmo, o som com os pés. Gente muito fina, dizia mesmo no pé. Na performance, a cultura da cena, mais do que por marcas, símbolos e formas, matrizes, se efetiva pelo conhecimento que o performer traz em seu próprio corpo quando a executa, a combinação dos seus movimentos no tempo e no espaço. Podemos dizer que esse outro teatro da Ásia, das Américas e também da África, ele trabalha com dois grandes elementos, o ritual e o jogo, ou a brincadeira. Esses dois elementos muitas vezes estão dentro do mesmo fenômeno. Então poderemos observar dentro de um ritual momentos em que há pura brincadeira, ou dentro de uma brincadeira em que há momentos de ritualidade, ritualização. Então, a partir daí, eu estabeleço a minha pesquisa. Partimos do ritual e chegamos às performances culturais. E nestas encontramos o outro teatro. Um teatro muito antigo, comportamentos restaurados pela performance de sacerdotes, artistas, médios, xamãs, brincantes e atores profissionais. Mas se esse outro teatro, que vimos aqui nesse vídeo, acontece há tantos anos, em tantos lugares distintos no passado e no mundo contemporâneo, sua pesquisa torna-se tão abrangente como ilimitada. Entretanto, o que procuramos mostrar com o recorte nesse vídeo é a sua ocorrência e a sua importância para as diversas comunidades onde ele ocorre em pelo menos 3 continentes, mas não excluo que ele possa acontecer também na Europa. Chama atenção para essas formas teatrais que acontecem longe, muito longe do edifício e do mundo do teatro contemporâneo. Assim podemos perceber que esse outro teatro vai além do puro entretenimento. Pleno da vida social, ele carrega também para a cena as crenças e as concepções espirituais e a peculiaridade de cada cultura, num formidável retrato de uma dramaturgia diversa, fundada em ricas mitologias locais. O outro teatro está às vezes na mesma quadra onde moramos, mas que não estamos acostumados a ver, ouvir e sentir.
Bom, depois a gente abre para uma conversa, né? Isso é só uma introdução do trabalho da palestra de hoje, porque eu praticamente aqui nesse vídeo eu falo de 3 grandes tradições, né? Mas eu vou me ocupar agora, na segunda parte da minha palestra, e vou falar mais especificamente das tradições ameríndias. Sendo que eu tenho um trabalho também das tradições ameríndias, dos Andes, da Guatemala, que não vai dar tempo de falar. Então, eu vou focar mais nas tradições brasileiras indígenas, porque estão mais perto da gente. E eu estava assistindo parte da palestra anterior, e é muito comovente a gente perceber a presença indígena tão perto e tão desconhecida, né, para a gente. E, para mim, também, como pesquisador, ainda é desconhecido. Eu já trabalho há muitos anos, eu nunca fiz realmente assim, nenhuma pesquisa de campo dentro de uma aldeia. Eu já visitei aldeias, mas eu nunca permaneci lá. Então, o que eu vou falar é um pouco o contato com alguns grupos indígenas que eu tive, e documentei. E uma coisa também que, ao longo do meu trabalho, foi ficando muito forte, que é a documentação digital, os vídeos, né? Isso foi desde do ano de 2000. Eu sou um dos fundadores do Instituto Hemisférico de Performance Política. É um instituto que tem um site maravilhoso, tem documentários incríveis. E esse instituto foi fundado pela Diana Taylor, e ela me convidou para ser um dos fundadores, e eu fiz o primeiro evento do instituto no Rio, em 2000. E a Diana me deu de presente uma câmera digital, e eu comecei a filmar naquelas fitinhas mini DV, e continuei filmando, ainda tenho uma coleção de mais de 300, agora está difícil de transcrever, porque já mudou o sistema e muda muito rápido. Mas eu comecei a documentar. Eu também tenho essa tendência de documentar, de filmar. Eu também achei que eu seria um cineasta. Essas coisas que a gente acha que é muitas coisas, né? Inclusive, eu estava contando para ele que eu, quando tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu ganhei uma câmera de 8 milímetros. E eu ia muito visitar a minha cidade, eu já estava morando no Rio, e comecei a fazer teatro com o Paulo Mazzini, que era um ator. Quer dizer, ele, na cidade, não era ator, mas ele era metido a ator, mas ele conhecia teatro, já tinha feito teatro e tal, e a gente discutia muito a repressão da igreja na cidade. E aí a gente criou um vídeo, um filme, né, porque é 8 milímetros, e eu filmei, chamado... o nome do filme... O filme é de 3 minutos, o nome demora mais que 3 minutos. De como uma beata louca, após divagações sexuais, teve relação com um galo e pariu um pombo. Era uma crítica à religião, e o meu amigo, ele fazia beata. E eu filmei, né? E aí, quando esse filme, a gente quase foi preso na época, porque era 1968. E eu escondi o filme ficou muito riscado, eu não tinha como projetar. E aí, quando eu estava trabalhando com a NYU, ia mandar um material para entrar no site da NYU, e eu mandei falei, olha, tem esse filme, dá para restaurar? E eles falaram assim, dá para você escrever o que é esse filme? Aí eu escrevi que meu amigo era gay e tal, que ele fez o filme e tal e tal. Ele falou, olha, você... Aí me disseram que eu sou um pioneiro do queer theory. Enfim. E esse vídeo está na internet, se vocês procurarem, vocês vão achar. Bom, depois eu dou os endereços, mas eu estou contando essa história para dizer que, desde cedo, eu gosto de documentar vídeo. Então, daí também essa ideia de documentar as performances. Então, ao longo do tempo, eu venho documentando. E, quando eu terminei esse vídeo, eu comecei a me cobrar, falei, mas e os indígenas brasileiros? Que eu até falava índio, que é uma palavra que não é muito legal. Alguém sabe definir o que é indígena aqui? Indígena, não sabe? É o contrário de alienígena. Indígena é o dono da terra, é o que é da terra. E alienígena é o que não é da terra, é o que vem de além, né?
Então, muito interessante que a gente usa a palavra índio, que é uma palavra que é negativa, uma palavra que é usada pelo português, que compara o índio com das Índias, né? É como se tivesse chegado na Índia, enfim. Então, assim, a minha relação com as tradições ameríndias, ela é basicamente a partir do ano de 2000 que eu venho trabalhando. Assim, eventualmente, eu montei um espetáculo no Rio, e eu queria ter uma coisa indígena. Era um espetáculo, uma mitologia indígena chamado Mavut Sinim, que é de um grupo do Parque do Xingu. E eu tinha essa mitologia, que era super bonita. Eu comecei a trabalhar com os atores, mas eu não tinha a música, os rituais e tal. E aí eu liguei para um amigo meu, que é o Cacá Verá, que mora aqui em São Paulo. Falei, Cacá, não tem... Ele falou, tem um rapaz, um cariri xocó que vai muito ao Rio e tal, e tal. E eu acabei indo trabalhar com o Tídio e o Tecainã, que vieram ao Rio, e eles trabalharam com o meu grupo de teatro, e ensinaram a dança do toré. E foi um contato assim, muito interessante, porque é uma outra visão, é uma visão que a gente, realmente ocidental, tem um pensamento, uma maneira de ver o mundo absolutamente diferente, uma cosmovisão. Enfim, então, a partir daí, eu comecei a entender mais, a me aproximar mais desse universo. Eu vou mostrar, então, agora um PowerPoint, porque tem algumas discussões que... Tá. Então, performando as origens. Então, a partir desse conceito do outro teatro, para diferenciar um teatro que fosse mais ligado ao ritual, eu estou trabalhando com a ideia do teatro das origens, que seria um teatro que remete sempre à origem como alguma coisa fundadora, né? E aí eu vou falar dessa questão da sobrevivência das culturas, e sobrevivência e existência das culturas. Então, do outro teatro, o teatro das origens. Eu vou falar de 3 performances indígenas brasileiras. Vamos pensar... Ups. Saltou aqui. Falemos de performances culturais, de onde surge o outro teatro. Vamos pensar o teatro como um fenômeno que pertence a toda a humanidade, esse texto que eu falei já do vídeo. Então, essa ideia que eu procurei no dicionário, eu dei uma pesquisada, a origem do teatro no Brasil. E o nosso grande historiador, Décio Almeida Prado, diz que o teatro começa com a chegada dos jesuítas. Então, eu falei assim, bom, então eu vou dar minha palestra sobre o quê, né? Porque não é sobre o teatro jesuíta que eu vou falar. Então, não existe para os historiadores do teatro brasileiro, vários, o Décio Almeida Prado talvez seja o mais importante, não existia teatro no Brasil. O teatro chega com os portugueses, quer dizer, então é sempre a ideia de um teatro europeu. Mas a teatralidade é fantástica, a teatralidade indígena brasileira, como a gente vai ver. Então, vamos nos ocupar de uma categoria especial desse outro teatro, feita por gente devota, que encena seus dramas sacros, cujas mitologias remetem ao ponto de partida de suas tradições, aos seus princípios básicos, às suas cosmologias, a esse tipo que eu chamo de teatro das origens. Eu ainda não publiquei esse meu livro, viu, gente? Mas eu vou publicar. Por favor, não copiem a minha ideia. Então, basicamente, assim, eu trabalho muito com Richard Schechner, que foi meu orientador, e trabalho com Vitor Tânia. São dois pesquisadores que muito me ajudam no meu trabalho. Então, eu, a partir do meu livro Corpo a Corpo, que eu tenho alguns exemplares para vender aqui, se vocês quiserem depois, eu trabalho com um conceito que era o inseparável trio, que isso eu verifiquei muito na tradição afro, é o cantar, dançar, batucar. Ao longo da minha pesquisa, eu percebi que existe um outro elemento que é muito forte, que são as narrativas épicas.
Então, eu coloquei agora, o trio virou quarteto. Então, agora ficou Fouquial Ligeiro. Um outro conceito também que eu enunciei no vídeo, que eu trabalho com motrizes culturais, e não matrizes, porque a matriz, a meu ver, é muito genérico. E, na performance, as motrizes elas se manifestam através de movimentos, de danças, de cantos, que são, aí vou usar o Schechner, recuperados, né? Então, como é que uma tradição se mantém? Se mantém através da recuperação dos comportamentos, através da dança, do canto. Então, isso vai sendo reprocessado, reprocessado, reprocessado. Então eu trabalho com esse conceito, motrizes culturais. É claro que matriz existe, mas eu não estou... no caso da performance, que é viva, ela precisa de ter o cantar, dançar, batucar para recuperar aquele tipo de comportamento que remete a determinadas origens, né? Foi tudo? Ok. Tradições ameríndias. Então, a gente tem uma diversidade das performances, estilos, gêneros e procedências. Existe sempre uma ideia de preconceitos e desconhecimento. Índios e indígenas do Brasil, isso que eu estou falando, que eu falei para vocês agora na definição. Então, ao longo dos séculos, indígenas têm sido representados pela cultura hegemônica como o de menor estágio cultural, preguiçosos, ingênuos, com tendência ao vício e com comportamentos primitivos, né? Essa ideia da evolução do ser humano, que o índio e o africano seriam uma parte muito antiga, que depois vai evoluir no europeu, claro, é a parte mais evoluída, né? Tal, porque foi o Charles Darwin que começou essa porra toda, né? Uma história de conversão e de trabalhos forçados para o bem da chamada civilização cristã ocidental. É engraçado que uma vez eu entrevistei o Nunes Pereira, que é um grande pesquisador, já estava velhinho, e perguntando sobre a cultura indígena, e ele é um pesquisador tanto de cultura indígena como cultura africana, ele não usa civilização, ele usa sifilização. Eu gosto dessa ideia de doença, sifilização, porque é isso que representa a chegada na África e a chegada nas Américas. E aqui a gente tem o padre convertendo como um Anchieta, esse não é um Anchieta, é um outro padre escritor, que eu não me lembro agora o nome. E aqui o Zorro e o índio chamado Tonto, né? Indígena chamado Tonto, que faz o famoso barbecue, né? Quer dizer, é o indígena empregado do Zorro, né? Que é o americano branco e o indígena trabalhando para ele. É sempre essa ideia de servidão e de trabalho. Bom, vamos deixar de lado os estereótipos, novamente o Zorro e o índio que come gente, né? Então, Teatro das Origens em 3 distintas performances. Sapaim, o grande pajé Camaiurá, o Ismael Apraque, o palhaço sagrado Hotchoá Craô, e Coco, a dança sagrada dos Caiapós. Essas são 3 performances que eu estou estudando no momento. Não tenho ainda o resultado, não escrevi ainda nenhum artigo, mas eu estou absolutamente fascinado. O Sapaim, infelizmente, ele morreu o ano passado, e eu não cheguei a entrevistá-lo. Cheguei a estar com ele, isso em frente ao NEPA, uma gracinha de pessoa, um grande pajé, já tinha 80 anos. Tem umas histórias engraçadas dele, engraçadas e interessantes, porque ele tinha o dom de corporificar o mal, vamos dizer, a doença. Então, ele ia passando a mão do corpo da pessoa, ia saindo uma gosma, uma coisa que ele jogava no chão, virava poeira, é uma coisa meio mágica. Ele tinha esse dom, e ele, enfim, isso foi filmado, e pessoas que passaram por essa cura. Ele foi convocado para curar o Rush, que era um biólogo
que foi um sapo muito venenoso, jogou veneno nele e tal, ele estava para morrer, na época do Sarney, o Sarney pegou um helicóptero, mandou ir para pegar o Sapain e trouxe o Sapain. E o Sapain curou o Rush. E também curou o grande cirurgião plástico Pitangui. Isso é uma história engraçada, porque o Pitangui estava na CTI, ele chegou lá, fez a cura e tal, e o Pitangui já estava condenado. E aí o Pitangui disse que ia dar o que ele quisesse de dinheiro. Ele falou que preferia uma cirurgia plástica. E fez. Tanto que ele tem uma cara de menino, ele tem 80 anos, ele tinha 85 anos. Enfim, é o primeiro indígena que sofreu cirurgia plástica no Brasil. E é uma figura, é considerado assim, o papa do Xingu. Enfim, uma figura maravilhosa. E ele visitou o NEPA e eu filmei uma performance dele que eu vou mostrar. E em 1960 e poucos, o Egberto Gismonti gravou um disco, né, na época não era CD, chamado Sapain, o Sol do Meio-Dia, porque ele toca umas flautas misteriosíssimas que emitem 2 sons simultâneos. Eu vou mostrar ele tocando a flauta. E, enfim, é uma figura fascinante. Eu falei para ele assim, eu quero escrever a sua história. Ele falou assim, qual delas? Eu falei, cara, ele falou, minha história, você tem que ir para a tribo e ficar lá um tempo. E eu não pude ir, entendeu? Eu me arrependo de não ter conseguido recurso, mas, enfim, a gente não pode fazer tudo o que quer, né, infelizmente. No dia que eu ia gravar na Unirio, eu consegui a sala para gravar a flauta. Mas falei com a decana, mas no dia estava marcado uma gravação para professor, para aluno. Eu falei, pô, mas é o Sapain que vem com a flauta. Mas infelizmente, professor. E não gravei. Enfim, olha, realmente eu não cultivo ódio, mas... Bom, então, assim, basicamente, e eu tinha encenado essa peça, Mavut Sinim, que é o grande Deus, enfim. Não dá tempo de contar a história do Mavut Sinim, mas foi o espetáculo que eu montei. Então, para mim, era muito importante. E o Sapain sabia tudo disso. E ele fala de Mamaé, a força espiritual. Se vocês clicarem Sapain na internet, tem muitos materiais. Inclusive, tem um filme... Sapain foi na Xuxa, entendeu? Porque ele era tão famoso, na época, que teve um vídeo que a Xuxa fez, que é lindo. Não é a Xuxa que fez, é a equipe da Globo. Fez a vida do Sapain em quadrinhos. É super bonitinho. Tem muitos materiais na internet, vocês podem ir lá ver. Então, é muito interessante, porque é um material que a gente não... Isso deveria estar nas escolas, entendeu? Isso que deveria ser ensinado para as escolas, e não a invasão... francesa, não sei aonde, invasão russa, não sei aonde. Tudo bem, é importante saber isso, mas por que saber só das guerras, né? E outra figura, essa figura é sensacional, é o Rotchuá, é o palhaço indígena. Durante muito tempo, eu achei que os indígenas eram sérios. Olha, Lê do Engano, né? Lê do Engano é ótimo, isso é, né, poesia da minha época de colégio. Mas, enfim, o Rotchuá, ele tem um filme, né, da Letícia Sabatella e do Gringo Cardia, contando, chamado Rotchuá, o palhaço sagrado indígena. É maravilhoso o filme. Eu tinha visto, primeiro soube desse palhaço e queria investigar esse palhaço e tal e tal. Aí eu soube que elas tinham feito o filme. E aí, finalmente, eu vi o filme e fiquei mais fascinado ainda, porque a gente é um palhaço, ele tem uma técnica de palhaço. Então, o que eu estou tentando provar agora é que existe realmente um teatro ameríndio brasileiro, entendeu? Então, é isso que eu estou querendo provar, porque se diz sempre assim, mas não tem texto, não tem técnica. O Ismael Praque tem uma técnica de palhaço, entendeu? Só que ele faz palhaçaria em cima da árvore, brincando com folha, entendeu? Não tem aquele narizinho de clown, né? É outra coisa, é outro tipo. Mas ele pinta. É muito interessante. Eu vou mostrar depois um videoclipe dele.
Eu trabalho como aí é a declaração dele. Eu trabalho como Rotschuá mesmo. É uma coisa diferente, fora da brincadeira do palhaço do branco. Então é isso. Meu tio era palhaço sagrado dos Craô. Aprendeu com o tio dele. E vem vindo, e aí passou para mim. Modo de eu brincar também, igual que eles estavam brincando. Na lei do índio, eles vão brincar só na hora da corrida da tora, da festa, das batatas. Mas aqui, eu já brinquei fora. Eu já tenho um neto que já está um rapaz, ele brinca comigo. A brincadeira do Rotschuá se chama Mel Crungé. E eu achei muito interessante, porque ele, em determinado momento, ele fala que, em outra entrevista, ele fala assim, eu não vou fazer, não vai ter o ritual, eu vou fazer uma amostração. Eu achei super bonito, porque, na verdade, está dizendo que vai fazer uma performance, porque não é uma demonstração, e não é uma mostra, é uma amostração. E, por último, eu não tenho muita informação sobre os caiapós, não pesquisei, mas eu filmei e estou assim, fascinado pelas máscaras. Então, basicamente, eu vou mostrar agora os 3 vídeos e vou comentar mais um pouquinho, e a gente abre para o papo, tá? Então, pode soltar o primeiro vídeo aí, maestro? Estamos aí? Tem gente aí? Alô, alô, Realengo. Então, esse é o do Sapaim, é um evento no Museu de Arte de Niterói, Arte Moderna de Niterói, e é o Sapaim tocando a flauta dele. Cadê o som? Não está editado, viu, gente?
Então, a gente pode dizer, isso não é teatro, isso é só um concerto. Agora, tudo bem, a gente pode tratar como mas é dança. Tem uma apresentação, eu acho que tem uma narrativa aí. Talvez a gente não entenda exatamente qual é essa narrativa, mas é uma história que está sendo contada. Então, a minha ideia do teatro, esse que eu estou chamando de teatro das origens, ou outro teatro, exatamente é um teatro que se complementa com cantar, dançar, ele batuca com o pé, enquanto praticamente essa flauta dele está cantando, porque são duas, como se fossem duas músicas que vão sendo entrelaçadas, né? Enfim, eu acho é um mistério essa apresentação dele. Então, é um ritual, mas ao mesmo tempo ele está fazendo para o público. E ele diz assim, eu vi um relato deles que ele quando era criança, ele estava na frente da água e que Mamaé, que é a entidade da água, trouxe a flauta para ele e ensinou ele a tocar a flauta. Então, quer dizer, é uma coisa que só ele sabe, tanto que o Gilberto Gismonti não conseguiu tocar essa flauta. Ele foi lá, ficou na aldeia um tempo e não conseguiu aprender a tocar. É só o Sapain que toca essa flauta. Então, é muito bonito essa ideia, né, essa coisa única. Ok, o próximo, então. O próximo tem vários vídeos. Vamos escolher um aqui, espera aí. Bota na apresentação logo. A apresentação, vocês vão imaginar um palhaço que não é palhaço, é uma amostração, né? Não está editado também, viu, gente? Sim, esse cara que está fazendo fogo ali é um hippie que está na aldeia e o cara fica meio maluquete. E esse outro, ele quer ser um apresentador, mas ele não está muito convicto. Aí entra lá ele. E são dois estudantes que estão trabalhando com hot choice. Sai da frente da câmera. Essa é a aldeia multicultural, é uma aldeia que é montada uma vez por ano em Goiás e ela recebe vários grupos indígenas. É sensacional. É mais ou menos 5 horas de Brasília. E aí eu cheguei lá e estava lá o Hot Chua e eu fiquei encantado porque eu que estava procurando ele há muito tempo. Isso tem na entrevista, depois eu vou colocar a entrevista. É muito sutil a arte dele. E ali é uma improvisação, quer dizer, não tem uma coisa combinada, ele não tem uma técnica ali. É uma improvisação que esse cara estava lá e resolveu brincar com esse cara. Esse cara não treinou nada com ele, casualmente estava lá. Ele diz que é tudo em silêncio, não tem barulhada como tem o palhaço ocidental. E o cara é ruim de jogo. Como não contracenar com o indígena palhaço?
Então, isso é o... Ok, terminou. Aí coloca um outro pedacinho de outra entrevista. A primeira, coloca a primeira. Essa, isso. Professor, foi... Tem um mês, assim. Não sei se você chegou a encontrar com você. O professor da Unirio. O professor da Unirio foi com os alunos lá, na aldeia. Agora? Tem um mês, assim. Acho que foi maio ou junho. Parece que só nesse mês agora, nesse mês que nós estamos, começou dia, assim para terminar no dia 5 de julho. Sim. Porque aí chegaram um bocado lá. Tá bom. Foi um bocado da artista mesmo, do branco também, foi pra lá. Nós brinquemos juntos. Assim, mais negócio de 5,5. E os pequenos Hotchwass? Tem muitos, né? Tem muito. E você vai ensinando para ele, ó. Ensinando também como que a gente ensinou para mim também, né? E te ensinar desde criança também? Eu fui dentro de criança para não esquecer mesmo das brincadeiras dos Hotchwass. E vocês, na língua de vocês, falam brincadeira? Melhor crunja. Melhor crunja. Melhor crunja. Isso. Melhor crunja. Isso. E essa brincadeira é considerada sagrada também? É sagrada também. E pode fazer qualquer coisa? Pode fazer qualquer coisa no meio dos povos que você quiser. Que você conhece também, né? As pessoas que te conheçam, né? Isso. Que não vai achar que é desrespeito, né? Porque aí tem gente que parece que fica só olhando assim, não, isso aí não tá bom, não sei o quê. Aí não tá rindo. E aquele que tá achando bom, que tá rindo demais, não tá aquele que tá gostando mais, né? Porque ele tá rindo. Ela tá trabalhando comigo, essa moça aqui. Ele tem um trabalho que é único. Ele é considerado o palhaço dos índios, chama Hotchwass. Ai, que bacana! É a única aldeia que eu conheço que tem o seu próprio palhaço. E é sagrado, não é uma coisa profana, entendeu? Entendi. Então ele tem rituais e aí a Letícia Sabatella fez um filme sobre ela, que é lindo o filme. E aí eu perguntei sobre o Hotchwass e falei assim, ele tá ali, quando eu vi a cara dele, eu falei, gente do céu, eu tô querendo falar com esse homem há muito tempo. Tem muita gente que me encontrou aqui já falando, olha primeiro por minha cara, né? Depois ele vai falar do jeito que você tá falando aí pra mim. Não, é um grande prazer encontrar. Só mesmo por a cara, que você vê no vídeo, E eu planejei de ir lá, entendeu, na aldeia, e não pude ir. E agora, eu estava planejado, eu conheço o Sapaim, que me convidou para ir para o Quarupi, e eu não pude vir. Aí os meus alunos estavam vindo para cá, e eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo, aí encontro com você. Ó. Tá. Tava escrito nas estrelas. Nossa, teu sorriso tão bonito. Que nós encontramos por aqui. E você vai ver agora. Não, essa é a cineasta que eu arrumei. Quero conversar mais com você. Quer tirar uma foto com ele? Quero tirar uma... Ok, coloca a última. Aqui no mato, mas não achou a tora, é isso? Eu não fui. Eu fui, mas só que eu não encontrei. Porque aqui é o seguinte, aqui já é outra coisa e não dá para cortar a tora assim no terreno do outro cara, né? Entendi. Pois é. E aí se cortar, da fé o dono vai achar e contar nós que nós cortemos lá sem falar nada, ele bota aí embaixo pra... Ele estava procurando tora para fazer o ritual, entendeu? E aí não pode cortar a árvore lá porque é proibido. Foi assim e não levou eu para cortar o tora mesmo. Tá. Mas queria cortar mesmo por aqui, mas aonde é que nós vamos amassar? Tem esses pés de coco que estão aí, mas é ruim, que não tem facão para alisar. Entendi. Porque o pé
do capeba tá aí a grudar, né? Certo. Aí é duro mesmo para tirar. Ah. Por isso que nós não cortamos. Mas eles vão correr assim com qualquer coisa aqui. Certo. É com pé de banana, faz também. Ah. Uma amostração mesmo. Certo. E você poderia falar um pouquinho de você, assim, como é que é o seu trabalho? Estou vendo que você também é Hotshot, mas faz um monte de coisa aqui na tribo, né? No seu grupo, né? Você faz várias atividades, né? Eu sei. Pois é, aqui eu vou falar também um pouco do que a gente está trabalhando. Eu trabalho como Hotshot mesmo. Só que é uma coisa diferente, fora da brincadeira do branco, que é o palhaço do branco. Então é isso. Mas o meu tio era palhaço, né, sagrado nos Craô. Aí vem vindo e passou também para mim, para onde eu brincar também, igual como que ele estava brincando. Né? E assim. Mas isso aí. Ok. No Tá lei bom. É porque eu quero passar o outro vídeo ainda, senão não temos muito tempo. Então, pode ser esse aí, pode ser. Tá. Então, o Caiapó. Então, né, como o Hotshot diz, é uma amostração, é uma maneira deles fazerem um ritual que eles estão refazendo para um público. Então, existe a ideia da performance que eles estão fazendo para o público, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo fiéis ao que é a encenação dentro da tribo, né? É claro que quando a gente vai para a pesquisa de campo, filmar, você não sabe exatamente o que vai acontecer. No caso, eu usei um celular, que o celular às vezes altera a luz. Na hora de editar, naturalmente, vai ficar melhor. Mas, enfim, eu achei que, de qualquer maneira, como é um material que eu estou trabalhando agora, eu não tenho ainda o resultado. Mas eu queria trazer para vocês justamente para mostrar o processo de trabalho, né? Um processo de... porque, geralmente, o que acontece eu me envolvo, me apaixono pelos temas e, a partir daí, eu vou pesquisando, eu vou lendo papers, eu vou lendo teses sobre isso, para entender essa encenação. Ok, tá bom. Então, bom, basicamente era isso. Assim, eu queria mostrar um pouco do processo de trabalho, essa discussão que eu estou... Antigamente, eu dividia muito, falava, bom, isso é ritual, isso é teatro, isso enfim, tentava como se fosse uma coisa estanque. Hoje em dia, eu estou percebendo que o conceito de teatro pode ser mais abrangente que aquele conceito que a gente aprende, né, na escola, aquela coisa aristotélica, enfim. Então, eu estou partindo de que um teatro afro-ameríndio seria um teatro que se completa através do cantar, dançar, batucar e contar.
Ou seja, as narrativas são épicas, né? Pode ter momentos de conflitos dramáticos, etc., etc., mas elas têm uma ideia de episódios que vão sucedendo, né? E muitos desses episódios remetem à origem desse grupo, né? Por isso que eu estou chamando de teatro das origens, mas muitas vezes são encenações que não remetem diretamente às origens, né? Então tá, gente, eu vou abrir agora para perguntas. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu sei que o meu voo é às 8 e pouco, mas, enfim, por mim não... A gente não tem muito mais tempo por causa do teatro também. Sim. E eles precisam também ir. Mas, alguém? Perguntas? Acho que dá tempo para umas 3 perguntas. Adorei o seu trabalho, foi muito bacana. E eu queria só assim ser uma ideia, porque eu fiz um mestrado sobre Congada. Sim. Aí eu estudei bastante coisa que tem a ver com isso, né? Essa claro. Ideia da representação teatral, sim, sim. Que está inserida nos rituais, né? Isso. Que são religiosos, que são culturais, com várias origens, né? Então, aí eu não sei se o seu trabalho se inseriria uma vertente etnocenologia. Você ouviu falar? O pessoal da Universidade da Bahia, que tem bastante... A etnocenologia é um estudo da performance francês. Basicamente... Exatamente. É porque eles trabalham com a ideia da espetacularização a partir... dos rituais, das danças, etc., etc. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Só que eles trazem bastante essa coisa assim, dos povos, né? Esses rituais. Eu acho que sim, eu acho que tem tudo a ver. Principalmente a maneira como o Bion conduziu, né? Porque a etnocenologia francesa ela é mais intelectual, é mais teórica, né? E o Bion, na Bahia, ele encorajou muito a pesquisa de campo. Então, eles procuram ver essa teatralidade. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Eu acho correta a sua observação. Tem tudo a ver, sim. Obrigada. Só que a etnocenologia trabalha muito com a ideia do espetáculo, né? E eu não, que são formas formas espetaculares, né? Eu não enfatizo tanto o espetáculo, porque às vezes ele não tem tanta espetacularização, enfim. Mas talvez é o uso do termo também, né? Também, mas é bem isso. Alguém vai falar? Alguma outra pergunta? E esse, diga. Alô? Oi. Só para avisar também que quem vai assistir o espetáculo hoje, na hora que sair daqui, já ficar na fila, tá? Pelo que eu vi, tem muito material, né? Você conheceu muita coisa, você foi para vários lugares, você teve muita informação. E eu vejo que você gosta muito, sim, de explorar todas essas informações. Até que momento você consegue separar o que é proveitoso para se criar mais em cima e aonde é só devaneio e tem que ser descartado? Como que você faz para se orientar e escolher o que é devaneio e vale a pena e o que é devaneio e já não vale mais a pena? Olha, noites e noites de perder sono. É muito difícil isso. Assim, tem muito material que... tem muita paixão que é fugaz e tem paixões que são mais... enfim, que você vai se envolvendo mais. E assim também o meu trabalho. E aí, por exemplo, algumas coisas aparecem na minha frente que eu não estava contando. E eu filmo. Né? Eu filmo tudo que eu posso filmar, com celular, enfim. E depois eu vou... as coisas que eu me apaixono mais, eu vou atrás, entendeu? E vou querer saber mais e mais e mais e mais. E, a partir disso, eu vou criando um material mais denso
e vou tentando teorizar sobre aquele material e passo a escrever sobre o material, e muitos desses materiais eu transformo em teatro. Então, é uma coisa que eu nem falei para vocês, mas eu falei só do Mavutini, mas muitos materiais, por exemplo, eu teve uma fase que eu pesquisei o Zé Pilintra, né, a figura do malandro divino. Eu escrevi um livro chamado Malandro Divino, A Vida de Zé Pilintra, que está esgotado, vai ser republicado algum dia. Eu fiz um vídeo sobre o Zé Pilintra e fiz uma peça sobre o Zé Pilintra e fiz uma exposição sobre o Zé Pilintra. Então, foi assim, anos de Zé Pilintra, entendeu? Agora eu estou mergulhado em uma outra pesquisa que eu nem apresentei aqui, porque não era o tema, mas é uma... Eu estava na ilha de Marajó, filmando, e aí uma entidade me chama, vem cá, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu entreguei a câmera para alguém, que falou assim, filma aí, e fui conversar com ela. E essa entidade é uma mulher manifestada em um homem, toda de vermelho, parecia uma pombagira, uma cigana, e ela começou a adivinhar a minha vida, falou tudo sobre a minha vida, entendeu? Eu falei, caramba. E no meio da ilha de Marajó, ninguém sabia, no meu Facebook, enfim, não... E ela começou a dizer até que tinha goteira na minha casa, que tem até hoje, isso há 5, 6 anos atrás, né? É difícil consertar uma goteira. Enfim, e falou da minha ex-mulher, entendeu? Falou, e aquela morena, como é que vai? Falei assim, negra, nela, quá, está te dando muito trabalho, estava me separando judicialmente. Eu falei, quem contou para essa mulher, enfim? Aí ela falou assim, eu sou Dona Mariana. Eu falei, posso escrever a sua história? Ela falou assim, pode, eu deixo. Dona Mariana, princesa turca da Amazônia. Disse que era minha mãe. Eu fui para a Turquia. Essas cenas que vocês viram no outro teatro, eu filmei na Turquia. Eu fiz uma performance aqui em São Paulo em 2012, chamada Dona Mariana, princesa turca, cabocla curandeira, arara cantadeira. Eu fiz performance, entendeu? Eu com esse corpício já meio barrigudinho, dancei, cantei e fiz tudo, entendeu? Quer dizer, é uma loucura, como é que a gente se mete. É o meu jeito de ser, entendeu? Sou muito criticado, entendeu? Mas eu não quero nem saber, é o que eu preciso fazer, entendeu? Eu faço o que eu preciso fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo o vídeo da Dona Mariana agora, entendeu? Estou editando. São materiais e materiais e materiais. Agora, eu tenho uma mulher maravilhosa que é minha editora, entendeu? Eu tenho assim, um casamento assim, fantástico, porque ela fez curso de dança, fez curso de teatro e fez curso de cinema. Então, ela me ajuda muito, porque ela discute comigo por que vai usar isso, por que não vai. Então, por exemplo, não sei se você reparar, não é nesse filme, não, nesse filme também. Tem sequências de filme, por exemplo, que a dançarina faz isso assim, ó, e no outro filme faz isso aqui, ó. Entendeu? Então, tem uma organicidade na montagem que é ela, entendeu? Ela vai selecionando, a gente vai conversando junto, entendeu? Então, eu acho que o trabalho conjunto é fundamental, entendeu? Porque me ajuda a entender até quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que é importante ou não, entende? Então, é por aí que eu trabalho, entende? Assim, essa seleção final do vídeo, e depois a apresentação, entendeu? Eu começo a apresentar, e aí a pessoa fala, pô, mas você não botou isso, pô, não entendi aquela parte. Eu falo, Lê, ó, vamos mudar isso aí. Então, terminar um vídeo, para mim, demora, assim, às vezes, 6 meses, entendeu? E outra coisa, às vezes o filme está pronto e eu acho uma sequência lá que estava perdida, entendeu? Eu falo, Lê, vamos botar isso. Ela, pô, Zeca, já terminamos o filme o ano passado. Então, mais ou menos, é meio caótico, não sei se eu te respondi, mas é por aí. Quem é que estava ali, né? É o Wellington Seda. Boa noite. Boa noite, Zeca. Minha pergunta é, pensando do ponto de vista de pesquisas de performance periférica, eu sinto que a gente fica um pouco bem mais próximo de coisas de afro-brasileiro. Então, a gente pesquisa samba, pode pesquisar, de repente, um terreiro. Como a gente faz quando a gente se interessa pela essa cultura afro-ameríndia ou indígena? Como a gente acessa isso e pode transformar em pesquisa? Você diz assim, pesquisa de campo ou pesquisa bibliográfica? Pesquisa performática. Fazer isso virar teatro, fazer virar performance, dança. Olha, eu acho que assim,
Eu acho que não tem um jeito de fazer. Eu acho que as coisas, se você abre o seu coração e se você quer realmente trabalhar isso, você começa a visitar, né, os terreiros, começa a visitar o universo do samba, o universo do funk, o universo do hip hop, o universo do grafite, o universo, enfim. E dentro desse universo, alguma coisa vai fazer assim, ó, te raptar, entendeu? Você vai ser totalmente raptado, você vai ficar totalmente cego de amor, e você vai falar, entendeu? Isso é maravilhoso. E aí você vai procurar referência daquilo. E aí você vai na história daquilo. Aí você vai na história da música daquilo. Você vai na história do visual daquilo. E você vai, e vai. Eu acho que isso é que é fascinante na pesquisa, entende? Às vezes eu estou pesquisando uma coisa e encontro outra. Como eu fui lá nessa aldeia multicultural, eu não sabia que eu ia encontrar o Hot Choá lá. Estou procurando o Hot Choá há pelo menos 8 anos. Já pensei em ir lá na aldeia Craô, mas é muito longe, entendeu? E, pumba, encontrei o cara, entendeu? Falei, porra... Aí filmei 4 ou 5 entrevistas com ele. Não sei ainda o que eu vou fazer com esse material. Aí eu montei um curso, um laboratório, o ano passado. Isso é bacana de falar, porque eu acho que tem a ver com o que vocês estão fazendo. Eu assisti uns vídeos de um casal amigo meu francês, feito em Mali. Eles são fotógrafos. Eles fotografaram uma sociedade secreta dos palhaços de Mali. Esses palhaços, eles têm um chapéu que são umas aves de rapina. Mas isso é uma tradição muito antiga. Agora tem os jovens palhaços, que já são outras coisas. Eles documentaram isso, fizeram pequenos vídeos, que eu descobri depois, mas eu tinha só as fotos. E aí eu bolei o seguinte laboratório. O laboratório se chama Sociedade Secreta dos Palhaços Afro-Ameríndios. Não existe afro-ameríndios, existe os africanos, existe o Craô. E descobri que tem uns palhaços também norte-americanos indígenas. E tem os palhaços andinos. Então, a gente montou uma pesquisa, foi um laboratório de experimentar formas de palhaçaria que não seriam formas europeias. E fizemos 4 meses de trabalho. Eu escrevi um texto e agora a gente vai encenar essa montagem a partir dessa pesquisa visual, musical, enfim. E eu sempre, no meu trabalho, eu tenho uma coreógrafa que segue o meu trabalho e um compositor que procura trabalhar com que os atores componham as suas músicas, a partir de um material da tradição. E, às vezes, a gente também trabalha com a própria música da tradição. Então, a gente é um laboratório mesmo, entendeu? Um laboratório artístico, diferente da minha tentativa pseudocientífica. Eu tento ser o máximo possível científico, no sentido de que eu tento documentar aquele material e tento entender, pela cabeça daquele sacerdote ou daquele artista, o que é aquilo que ele está fazendo. Entende? Então, eu tenho essa ideia de... E, na realidade, eu acho que isso, para mim, é a grande revolução, porque a gente tem uma massa falida de merda que é despejada na cabeça da gente pela TV Globo, pelo Hollywood e o cacete A4, entendeu? Que a gente reproduz na cena. A gente, quando... Eu tenho um exercício que eu faço com meus atores, que é para soltar os estereótipos. E a gente começa a soltar os estereótipos e vai de Walt Disney a Xuxa, entendeu? É o lixo que a gente acumulou. A gente acumulou, né, séculos de lixo ocidental. É claro que tem coisas ocidentais maravilhosas, mas o lixo está todo aqui. E a gente entra em cena e esse lixo está lá. Então, eu quero, sabe, ir fundo, porque a tradição, ela nos oferece... As tradições, eu estou falando tradição afro-ameríndia, ela nos oferece um material riquíssimo, belíssimo, que está sendo massacrado, que está sendo trabalhado de uma maneira totalmente estereotipada. Sabe, todos os personagens negros das telenovelas, negros do humor, homossexual do humor, são sempre debochados, são sempre sacaneando, entendeu? Então, eu acho que
essas identidades que estão emergindo agora, é muito, muito interessante, é muito forte, se elas se fundamentam também com esses materiais, essas tradições que são maravilhosas, entende? Porque tudo isso que a gente está vivendo agora, de alguma maneira, já foi vivido pelo ser humano, porque a gente tem um tipo de informação tecnológica que é nova, mas a emoção, as coisas mais antigas, o jeito de sentir, o jeito de perceber o mundo, não mudou tanto, se a gente pensar, entendeu? Mudou se a gente fica o dia inteiro na televisão, a gente perdeu a nossa relação cósmica com o mundo, a gente perdeu a nossa relação com a terra, com o mar, com as águas, enfim. Que é exatamente isso que as tradições afro e as tradições indígenas nos trazem, entende? Nos remetem a essa percepção tão antiga do mundo que a Europa já perdeu há muito tempo, e essas religiões monoteístas do deserto que nos massacram, né? Com essa história de que toda a sabedoria está na Bíblia, toda a sabedoria está no livro. Nada, a sabedoria está na natureza, está com esses mestres maravilhosos. Você conversar com o Hotshot, você fica horas conversando, e o tempo todo você está aprendendo. Então, uma das coisas que eu faço muito, sempre que posso, é fazer entrevista, entendeu? Façam entrevista com esses mestres. Eles sabem muito, 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 entendeu? E muito sobre o corpo, sobre arte, olha, eu fiz um trabalho com Dona Zefa, uma contadora de história do Vale de Jequitinhonha, que, na realidade, ela é do norte. Eu fiquei apaixonado por essa mulher. Eu falei assim, mas ela não é negra, nem é indígena, e ela é católica pra cacete. Mas eu fiquei apaixonado pela velhinha, entendeu? Aí comecei a descobrir que as lendas que ela conta são afro-ameríndias, entendeu? Ela tem uma fachada católica, mas depois você vai vendo, aí depois, no final, ela disse assim, não, eu quero te mostrar a oração à Mãe Terra. Eu falei, é? Ela falou, não, é porque eu tenho no meu quarto a terra, que eu faço a oração da Mãe Terra. Eu falei, então depois, sabe, as camadas é assim, tem o catolicismo, depois tem a Mãe Terra, daqui a pouco ela está falando de Exu, está falando que ela fez uma estátua do Tranca-Rua, que o Tranca-Rua falou com ela, que ela ficou com medo, que ela falou que nunca vai fazer Tranca-Rua. Entende? Então, são camadas porque a repressão ela é para acabar o nosso afro, acabar o nosso indígena, acabar tudo que é a manifestação livre que a gente tem e nos acachapar, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho que eu me proponho a fazer é exatamente de dar voz a essa maneira de sentir, entende? Que está sendo massacrada, entendeu? Não estou falando nem de Temer, estou falando antes do Temer, mas o Temer piorou muito, está piorando, e pode piorar mais ainda. Então, eu acho que a nossa... Quando eu falo para jovens artistas, eu quero dividir isso. Eu tenho um núcleo de pesquisa, eu tenho várias coisas que estão na internet, esse vídeo está na internet, agora eu tenho um canal no YouTube, tem o vídeo chamado A Mostração, Performance Afro. Está no YouTube, por favor, possam ver. Tem agora propaganda barata. Tenho 2 livros que eu estou vendendo aqui por 50 pratas, chamado Performance e Antropologia, de Richard Schechner, recomendável no vestibular da Unirio. E o livro Corpo a Corpo, que também é um livro assim, que são 10 anos de pesquisa. Quem quiser, está à venda lá fora. Quer dizer, eu vou vender, né, para vocês. Gente, olha, tem mais alguma pergunta? Eu estou aqui, mas... A gente não tem mais tempo, porque o teatro precisa... Gente, olha, muito obrigado, então. Obrigada, gente. Obrigado, Zeca. Foi maravilhoso. Vocês estiveram muito bem, viu? Se me convidarem de novo, eu volto.